Olá, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser de Teorema de Pitágoras, tá? É uma matéria muito importante, né, na parte de geometria plana. Nós vamos trabalhar com a aplicação de Teorema de Pitágoras, vamos fazer esses dois exercícios aqui e depois nós vamos fazer 4 exercícios. Vou mostrar para vocês quais são eles. O primeiro vai ser esse aí. O segundo exercício, o terceiro e o último exercício. Bem, antes de falar do Teorema de Pitágoras, nós temos que conhecer o triângulo retângulo, né? Que o Teorema de Pitágoras, nós aplicamos ele em triângulos retângulos. Então, vamos dar uma revisada, né, sobre triângulo retângulo. Bem, triângulo retângulo, né, é um triângulo, né, que tem algumas características, né? Ele tem um ângulo, né, de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, né? Então, todo triângulo retângulo vai ter esse ângulo reto, né? E os lados dele têm nomes, tá? Então, por exemplo, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E os outros dois, né, que nós colocamos aqui a letra B e C, são catetos, tá? E a hipotenusa é a letra A, tá? Então, as características são: a hipotenusa, né, é o maior lado do triângulo, e ele sempre vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e os catetos são os outros dois lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, a gente observa aqui o lado C e o lado B está formando o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa, ó, é o maior lado. Sempre a hipotenusa vai ser maior do que os outros dois catetos. Bem, existe uma fórmula para calcular, né, no Teorema de Pitágoras que envolve uma relação entre a hipotenusa e os dois catetos. Que no caso é essa aqui, né? A hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos dois catetos, né? A gente sempre bota hipotenusa A e BC os outros dois catetos, tá? Então, é só substituir nessa fórmula. Como é que vai ser, né? Eu vou ter um triângulo retângulo, e aí, por exemplo, eu vou dar dois catetos e vou querer que você descubra a hipotenusa, ou eu vou dar a hipotenusa e um dos catetos e vou querer que você encontre o outro cateto. Então, vamos para as aplicações. Esse primeiro exercício aí, né, é um triângulo retângulo, né? Ele é reto, né? Ele tem um ângulo de 90 graus no vértice A, né? O lado oposto a ele nós não temos, ele é a letra X, né? E os outros dois nós temos as medidas 6 e 8. Bem, primeiro a gente tem que saber quem é a hipotenusa, né? Então, no caso aqui, a hipotenusa é a letra X, é o que a gente quer determinar. E os outros dois são os catetos. Então, basta a gente fazer a aplicação na fórmula de cima. A fórmula de cima é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. No caso, o A aqui é o X, né? Então, vai ser X ao quadrado é igual. B e C tanto faz, tá? O B6 ou o C8, não tem problema nenhum. Então, eu vou botar, né, o B como 6, mais o 8 como C. E aí, a gente vai resolver essas duas potências aqui. 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado dá 64. Vamos somar, né, que vai dar 100, e vamos tirar a raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 100, x é igual a 10. Na realidade, x é igual mais ou menos a raiz quadrada de 100, a gente nunca vai considerar a medida negativa, porque não existe lado negativo, né, do triângulo. Então, a gente só vai usar um número positivo, que no caso aqui, né, x é igual a 10. Bem, então a resposta aqui, né, é 10. Aqui é 10, aqui é 8, aqui é 6. No caso aqui, esse triângulo aqui, né, que tem as medidas, né, 10, 8 e 6, ele é um triângulo pitagórico, tá? Vamos ver então o que são os triângulos pitagóricos. Ternos pitagóricos ou trios pitagóricos são números naturais, ou seja, números inteiros, né, positivos, que obedecem à relação do Teorema de Pitágoras, né?
Então, quando a gente tem três números inteiros, né, um sendo hipotenusa, outros dois o cateto, nós temos o trio pitagórico. Então, eu dei três exemplos aqui. 3, 4, 5, 6, 8 e 10, que no caso foi o nosso exemplo lá, né? E nós temos 9, 12 e 15, nós temos outros, tá? Que eu não coloquei aqui. Se a gente observar, né? O 6 e o 8, 10, né? É um múltiplo do primeiro. 3, 4, 5. Se a gente multiplicar, né? O 3, o 4 e o 5 por 2, né? Vai dar 6, 8 e 10. E o 9, 12 e 15 também é um múltiplo do 3, 4, 5. Basta você multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 5, 15. Então, esses aqui são os termos pitagóricos múltiplos do primeiro, tá? Nós temos os termos pitagóricos primitivos, tá? Que é formado por três números naturais, inteiros e primos entre si. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de termos pitagóricos primos: 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25. Aí o aluno ele me pergunta assim, mas por que eu preciso saber disso? Você sabendo, né, o que é um triângulo pitagórico, já facilita o teu cálculo, porque você não vai precisar calcular a hipotenusa ou um dos catetos, sabendo que aquele triângulo ali é pitagórico, né? Então, por exemplo, eu dei um triângulo que eu tenho duas medidas, que eu dei os dois valores de cateto, uma é 3, outra é 4, você já vai saber que a hipotenusa vai ser 5, porque é um triângulo pitagórico. Então, basta vocês terem em mente, né, esse 3, 4 e 5, e aí você pode pensar nos múltiplos desse aqui, né, e os primos mais importantes são esses três, mas existem outros também, tá? Então, vamos lá, gente. Esse exemplo aqui, né, não sei se vocês estão observando, nós temos dois triângulos, ó, o triângulo AB e D, né, que é esse aqui, né? Ele é um triângulo retângulo, porque tem, né, o ângulo de 90 graus, identificado no vértice A. E nós temos o BCD, que é um outro triângulo, que também é retângulo. E eu peço para calcular o valor de x e o valor de y. Bem, o x faz parte do primeiro triângulo, A, B e D. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que ele deu, né? Ele deu o 20, deu o 12, que é o x. Mas quem é o 20? O 20 vai ser a hipotenusa desse triângulo aqui, porque ele está no lado oposto, né, ao ângulo de 90 graus. O 12 vai ser um dos catetos e o x vai ser um dos catetos. Então, a gente basta aplicar a fórmula do teorema de Pitágoras, né, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, aqui no caso, o A é 20 ao quadrado, né, o B é 12 ao quadrado e o C vai ser x ao quadrado. No caso aqui é 400, aqui é 144, mais x ao quadrado. Então, se a gente passar esses dois termos para lá e esse termo para cá, vai ficar x ao quadrado, não precisa trocar de sinal quando a gente passa os dois termos ao mesmo tempo, tá? E agora eu vou passar esse 144 por outro lado, trocando de sinal. Então, 400 menos 144 vai dar 256. Tirando a raiz quadrada daqui, x vai ser igual a 16. Então, essa aqui é a resposta para x. Agora, a gente vai calcular o y. E o segundo triângulo, né? Nós temos que a hipotenusa é o y e que esse 20 e esse 20 são os catetos. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar y ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado, né? Porque nós temos dois catetos com o mesmo valor, 20. Então, y ao quadrado vai ser 400 mais 400. Somando isso aqui, y ao quadrado é igual a 800. Tirando a raiz quadrada daqui, y é igual a raiz quadrada de 800. 800 não tem um resultado exato, então a gente vai ter que fatorar. Fazendo a fatoração, y é igual a 20 raiz de 2. Então, y vai ser essa resposta. Bem, o nosso primeiro problema é esse caso aqui. Eu vou ler para vocês. Durante um incêndio em um edifício residencial, os bombeiros utilizaram uma escada de 10 metros para atingir a janela
de um dos apartamentos incendiados. Então, o bombeiro se localizou aqui e aí, né, colocou a escada até o apartamento que estava pegando fogo. Essa medida da escada, né, é 10 metros, que ele já falou aqui. A escada estava colocada a 1 metro do chão, ou seja, né, essa distância aqui, né, é 1 metro, né, porque a escada ela não vem do chão, ela vem de dentro do carro. Então, a distância da escada até o chão é 1 metro. E a outra informação que a gente tem, essa distância, né, do caminhão até o prédio, né, que vai ser essa linha tracejada, aqui é 6, tá? Então, a gente já descobriu que aqui é 6, essa distância aqui é 6, aqui é 10. E aí ele pergunta, né, qual é a altura desse apartamento em relação ao chão, gente. Então, eu fiz o desenho aqui para vocês observarem, né? Aqui é o edifício que eu desenhei, né? Esse triângulo retângulo aqui, né, é o triângulo retângulo que tá aqui, tá? E essa distância aqui, ó, né, é a distância, né, porque a escada ela começa aqui, ó. Essa distância aqui é a distância que tá da escada ao chão, que no caso é 1 metro. Então, aqui é 1 metro, tá? Esse 1 metro ele não vai entrar na relação do triângulo retângulo a princípio, porque o triângulo retângulo é isso aqui. Aqui é 10, né? E aqui é 6, tá? E aí a gente tem que descobrir o valor de x. O valor de x não vai ser a altura do prédio todo. O valor da altura do prédio vai ser a medida do x mais uma unidade, que é esse distanciamento, né, do carro até o chão. Então, se a gente sabe que um lado é 10 e que o outro lado é 6, basta a gente aplicar o teorema de Pitágoras. No caso, a gente tem que saber, né, quem é 10 e quem é 6. 10 é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, 10 é a hipotenusa. E 6 é um cateto. E x é um outro cateto. Então, se a gente jogar nessa fórmula aqui, né, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar x e aqui vai ficar 6. A gente já sabe, né, que esse triângulo aqui é um triângulo pitagórico, né? 6, 8 e 10. Por isso que eu falei para vocês que é importante, né? Então, é um triângulo 6, 8 e 10. Então, eu não preciso fazer esse cálculo aqui. Eu já sei, né, que x é igual a 8. Se você quiser fazer o cálculo, você vai fazer o cálculo e você vai encontrar o x igual a 8. Mas a altura do prédio não vai ser 8. Vai ser 8 mais 1, no caso 9 metros, que vai ser a resposta, tá? Porque é a medida do x mais uma unidade, porque ele pede a altura do prédio até o chão. Se ele pedisse a altura do prédio até aonde começa a escada, seria 8, mas até o chão, 9. Tá ok, gente? Agora a gente vai para o segundo exercício, ele diz o seguinte: 2 navios partem de um mesmo ponto. Aqui, eles vão partir daqui, tá? No mesmo instante. E viajam com velocidade constante em direção que formam um ângulo reto. Depois de 1 hora de viagem, né? Então, eles vão caminhar isso aqui até formar 1 hora. E esse aqui também vai caminhar até formar 1 hora, tá? Eles descobriram que a distância entre os dois navios é 13. Então, essa distância aqui é 13. É essa distância aqui que é 13. Porque esse aqui caminhou 1 hora, parou. Esse aqui caminhou 1 hora, parou. E aí, eles calcularam a distância aqui. Isso aqui é 13 milhas, né? E aí, ele diz: se um deles é 7 milhas por hora mais rápido que o outro, determine a velocidade de cada navio. Bem, ele está dizendo que um é 7 milhas por hora mais rápido que o outro. Se a gente vê a distância aqui, só no olho, né, a gente sabe que essa distância aqui vai ser esse 7 milhas por hora mais rápido que o outro, né, porque a distância ela é maior.
Bem, o outro a gente sabe qual é a medida? Não, a gente não sabe qual é essa distância aqui. Quando a gente não sabe, a gente bota uma letra, no caso x. Se eu for colocar aqui x, né? Esse aqui vai ter que ser 7 mais x. Porque ele está dizendo 7 milhas por hora mais rápido que o outro, tá? E aqui 13. Então, como é que vai ficar o triângulo, né? Eu desenhei aqui para vocês. O triângulo é esse aqui. Então, no caso, aqui é 13, aqui é x e aqui é 7 mais x, tá? Triângulo retângulo, né, gente? O 13 vai ser hipotenusa, né? Porque tá do lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os catetos, um vai ser 7 mais x e o outro vai ser x. Então, a gente vai aplicar no teorema de Pitágoras, né? Que é a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A gente tem a hipotenusa que é 13, então vai ficar 13 ao quadrado. O b vai ser x, x ao quadrado. E o c vai ser 7 mais x, entre parênteses, tá, gente? Porque como tá elevado ao quadrado, eu tenho que colocar entre parênteses, ao quadrado, ok? Então 13 ao quadrado vai ser 169, x ao quadrado, e aqui a gente tem que resolver, isso aqui é um produto notável, né? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes do primeiro vezes do segundo, mais o segundo ao quadrado. Quem não sabe produto notável, vocês podem fazer, né? Que 7 mais x ao quadrado é a mesma coisa que eu escrever 7 mais x vezes 7 mais x. E aí fazer a propriedade distributiva aqui que você vai chegar ao resultado do produto notável, tá? Quem tem dificuldade de produto notável, nós temos uma aula de produto notável. Então, no caso aqui vai ficar, o primeiro ao quadrado vai dar 49, 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 14x, mais o segundo ao quadrado, que vai ficar x ao quadrado, né? Aí eu vou somar os termos semelhantes, então vai ficar 169 é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado, mais 14x mais 49. Eu vou passar esse 169 para o outro lado, trocando de sinal e igualando a zero, tá? Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 14x mais 49 menos 169 igual a zero. E aqui dá para a gente diminuir no caso, né? Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 14x menos 120. Isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Com 3 termos. Nós observamos que nós temos múltiplos de 2 aqui, então a gente pode dividir, né, essa equação toda por 2, tá? Então, aqui vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar 7x e aqui vai ficar menos 60. E aí, a gente vai aplicar Bhaskara, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem tem dúvida também, resolução de equação de segundo grau, nós temos uma aula, né? No caso, a é igual a 1, né? O b é 7 e o c é menos 60, tá? E aí, quando a gente for jogar na fórmula, a gente vê aqui. Então, se b é 7, vai ficar 7 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é menos 60. Aqui vai dar 49. Esse menos com esse menos vai virar mais, né? E vai ficar 240 positivo. E agora a gente vai fazer a soma, né? Então, delta vai ser igual a 289. Muito bem, agora a gente vai jogar na fórmula x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, x vai ser igual, como b é 7, aqui é menos b, vai ficar menos 7 mais ou menos raiz quadrada de 289, que a gente acabou de calcular o delta aqui, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, x é igual a menos 7, mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 289? É 17. 2 vezes 1, 2. Então, a gente vai separar isso aqui. De um lado vai ficar menos 7 mais 17 sobre 2. Do outro lado, menos 7 menos 17 sobre 2.
Aqui vai dar 10 positivo sobre 2, que no caso é 5, né? E aqui vai ficar menos 24 sobre 2, que é menos 12. Só que a gente não leva em consideração porque é um número negativo. Então, o x vai ser igual a 5. Então, essa distância aqui vai ser 5 e essa distância aqui vai ser 12, porque é 7 mais 5. A questão pede para determinar a velocidade de cada navio. Então, a velocidade, né, desse navio aqui vai ser 12 milhas por hora e desse navio aqui vai ser 5 milhas por hora. Em nosso terceiro exemplo, ele diz que nós temos 3 cidades A, B e C, olha, essa aqui é uma cidade A, essa é B, essa é C, são interligadas por estradas conforme a figura. Então, nós temos uma estrada que liga a cidade de A até B, outra de B até C, né? A estrada A, B e BC, elas já estão asfaltadas. E a C, distância de A até C, deverá ser asfaltada em breve, né? Sabendo que a estrada, né, que liga a cidade A até B tem 30 quilômetros, então no caso aqui é 30, né? E que a distância aqui de B até C é 10 raiz de 3, e supondo as 3 estradas retas, né? Ou seja, a gente forma um ângulo de 90 graus aqui, nós temos então um triângulo retângulo. Ele quer saber a distância em quilômetro da estrada de A até C, tá? Então, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Onde x vai ser a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e os catetos 30 e 10 raiz de 3. Então, agora a gente vai aplicar no Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai aplicar nessa fórmula aqui, né? O A vai ser o x, né? O B vai ser o 3 e o C vai ser 10 raiz de 3. Então, ficou x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 10 raiz de 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 30 ao quadrado, ele vai dar 900, né? E 10 raiz de 3 é 10 ao quadrado, né? Raiz de 3 ao quadrado. 10 ao quadrado vai dar 100. E raiz de 3 ao quadrado, a gente corta essa raiz com esse quadrado, ou seja, fica somente o 3. Então, aqui eu tenho uma multiplicação, né? De 100, que é o resultado do quadrado, mais o resultado dessa raiz ao quadrado, que é 3. Então, vai ser 100 vezes 3, que vai dar 300. Então, aqui agora a gente vai somar, né? 900 mais 300 vai dar 1.200. E agora a gente vai tirar a raiz quadrada de 1.200. Ela não dá um resultado exato, né? Então, x vai ser igual a 20 raiz de 3 quilômetros, tá? Então, a distância da cidade A até C vai ser 20 raiz de 3 quilômetros. Bem, a nossa quarta, ele diz o seguinte, né? Aqui a gente tem um poste, né? E aqui a gente tem uma casa. Quantos metros de fios são necessários para ligar os fios de um poste de 6 metros de altura? Então, ele diz, né, já que isso aqui é 6. A altura do poste é 6 metros. Ele quer saber, então, né, quantos metros de fios, né, são necessários para ligar, né, de um poste até a caixa de luz que está ao lado da casa, tá? Então, aqui, no caso, é x. E aí ele fala, né, que 8 metros é a distância da base do poste até a essa caixa de luz. Então, no caso aqui é 8, tá? Bem, então o x, né, isso aqui é um triângulo retângulo, né, onde o x vai ser a hipotenusa, né, e 6 e 8 são os catetos. Bem, se a gente tem um cateto valendo 6 e outro cateto valendo 8, a gente já sabe que é um triângulo pitagórico, né? E a medida do x vai ser 10, tá? Porque existe o triângulo 6, 8 e 10.
como a gente viu no início da aula, os exemplos de triângulo pitagórico, né? Esse triângulo aqui vem do triângulo primitivo 3, 4 e 5, né? Quando a gente multiplica por 2, vai dar isso aqui. Você não sabe isso, basta você aplicar, né? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado de cada cateto, que você vai achar 10. Bem, então, para relembrar, né, o teorema de Pitágoras, né, é aplicado num triângulo retângulo, onde a gente tem essa relação aqui, da hipotenusa com os seus catetos. A gente viu o que é um triângulo retângulo, né? É um triângulo de 90 graus, tem 2 catetos e uma hipotenusa. Vimos as características, né, desse triângulo retângulo. E além disso, a gente falou dos triângulos pitagóricos, né? Que é uma dica aí que eu dou para vocês, pra gente poder saber, né? Identificar na questão em triângulos pitagóricos, que vai facilitar, porque a gente aí não vai precisar aplicar o teorema de Pitágoras. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou pode curtir. Quem quiser se inscrever no meu canal, eu agradeço. Você vai receber toda semana uma aula, né? Lembrando que teorema de Pitágoras a gente aprende no 9º ano, né? E que a gente vai levar esse teorema de Pitágoras até o final do ensino médio, né? Que é a parte de geometria. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima aula.